Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. A programação dessa semana continua e a gente aqui do podcast não para, né? E no dia de hoje eu estou aqui na cidade de São Paulo, capital, acompanhando a reunião, né, de coordenação da CSP com Lutas. Para quem não sabe, CSP com Lutas é uma central sindical, né, e popular, né, que nós, o podcast, fizemos a cobertura do seu congresso, né, no ano passado. Então vamos acompanhar um pouco, né, de como que anda as discussões políticas da central, né, os desafios, né, e as principais polêmicas que existem dentro aí, né, da entidade. Então fica aí com a gente e acompanhe como que foi mais uma matéria do Mesa de Debates. Eu estou aqui com o Sérgio, do Movimento Nossa Classe, militante da MRT e professor grevista, né? Sérgio, conta primeiramente como que começou a greve, quais são os motivos e as reivindicações? Bom, boa tarde aí, Gui. Bem, a gente teve início, né? A greve foi deliberada no último dia 8, né? Dia 8 de março. Então, assim, né, uma data que é bastante emblemática, assim, para que a gente está falando de uma categoria que é majoritariamente feminina, né? Esmagadora, né? A maioria das trabalhadoras, justamente, são mulheres, né? Enfim, então, nesse dia, a gente teve uma assembleia. E aí, na Assembleia, a gente deflagrou aí a greve, né, contra aí o Ricardo Nunes. E como os principais, né, pontos aí de pauta, de reivindicações que a gente tem, são pontos de pauta que são reivindicações históricas, assim, né, da educação. Então, que dizem respeito a todas as melhorias de condições de trabalho nas escolas, né, tipo, a gente denuncia também bastante fortemente, assim, todo o movimento de terceirização e avanço de precarização que a gente vem assistindo, assim, nas escolas. E, além disso, também toda a pauta salarial, né, que está aí colocada, né, que é bastante importante, assim, que inclui uma situação absurda, que é de confisco dos aposentados aqui, que assim, quando os aposentados aqui, quando as pessoas se aposentam na rede, elas seguem sendo taxadas, né, seguem sendo cobradas, e no caso aqui uma taxação de 14%. Então, assim, além de perder os benefícios, todas as coisas, né, a gente tem essa coisa salarial que é gigantesca nas aposentadorias, e além disso, o que a gente reivindica é um aumento, né, uma valorização de fato, né, valorização do nosso salário de fato realmente, porque hoje o que o governo Nunes e os governos anteriores vieram fazendo é uma política que vai separando, né, quem está no início da carreira de quem está já avançando com essa política de abonos. Então a gente reivindica, né, tipo, que sejam incorporados os 39% de abono salarial do último período, né, e isso passe de fato a valer, contar realmente com nossos salários, contar com a aposentadoria, etc. Né, e justamente querer uma valorização real, né, nos pisos, assim, que a gente sabe que está bastante defasado pelos últimos anos aí, enfim, da inflação, todo o cenário que a gente está vivendo, né? Perfeito. E como está o desenvolvimento, a construção da greve? Olha, a gente tem visto, né, tipo, chamou bastante atenção nos primeiros dias de greve, todo o silêncio da mídia, né, em relação a isso, né? E isso, inclusive, porque a gente está vendo que não é um movimento isolado, né? Ainda que esteja crescendo, mas estamos vendo aí outros setores da educação que também estão entrando em greve agora nesse momento. Vou destacar aqui, por exemplo, os servidores da FASUBRA, né, dos institutos das universidades federais, né, nacional, reivindicando melhorias, aumentos salariais, né, enfim. E teríamos outros exemplos, inclusive, para citar, de trabalhadores da educação. Essa semana mesmo, ontem, né, a gente teve aí uma paralisação dos trabalhadores aqui do estado de São Paulo, né, da educação do estado de São Paulo, da ProESP, né, tipo, denunciando essa situação absurda, sobretudo dos trabalhadores contratados, categorias LOC na rede, enfim. Então, tipo, estamos vendo que não é um movimento isolado. Então, justamente nesse sentido é que a gente está vendo que tem um potencial, sim, importante dessa greve seguir crescendo. A gente já teve bons índices de paralisação, né, nos dias que a gente teve as assembleias. Estamos vendo aí um movimento, um espaço mesmo para realmente crescer, né, a atuação que os comandos de greve vêm fazendo, né, nas regiões. E tem um potencial muito grande de se ligar com as comunidades escolares, né? Depois desse silêncio todo que a gente viu da mídia, justamente porque tem medo e sabem a força que tem, né, a greve e a luta de classes, mas depois a gente viu um movimento da mídia, do governo, de atacar os grevistas, de dizer o que estavam fazendo, enfim, de ir no sentido contrário, assim, óbvio, assim, contando um monte de mentiras em relação às nossas demandas, inclusive, né?
E então, assim, temos um potencial importante de construir com a comunidade, com as comunidades escolares, de se ligar, né, com os anseios da comunidade escolar, né, com essa nossa luta. E é por isso realmente que, assim, a gente tem que, nossos sindicatos têm que dar total apoio, né, nas regiões para construir, o apoio material, de fato, carro de som, enfim, e óbvio, né, tipo, fundamental, essa greve, quem tem que dirigir são os trabalhadores, são os educadores, então a mais ampla democracia, assim, porque inclusive uma das coisas que precisamos combater é essa divisão que as direções dos sindicatos aqui do município estão fazendo. De um lado, o conjunto do funcionalismo, né, e do outro, os trabalhadores da educação. Não, essa divisão não é nossa, não é uma divisão da base da categoria. Essa é uma divisão que as cúpulas das direções sindicais fazem. E a gente tem que batalhar para unificar, de fato, essas lutas. E só a última pergunta, né? E como que a Conlutas vem se posicionando e se houve alguma discussão aí da greve municipal e se ela satisfaz, responde aí à realidade da luta? Perfeito. Aqui, ontem a gente já teve um painel, né, aqui na Conlutas sobre as categorias que estão em luta, né, a gente ainda está em discussão, foi apresentado, tiveram falas justamente, né, de nós que aí estamos em greve, a gente da nossa classe teve aí, fizemos uma apresentação, né, como categoria em greve. Hoje tem uma discussão aí sobre a questão nacional. Com certeza tem que ser um tema que vai ser abordado e amanhã a gente vai ter, né, a votação das resoluções. Então nós estamos propondo justamente isso, né, esse apoio, né, com lutas à greve e esse chamado, né, justamente assim de exigência à CUT, à CNTE, para unificar essas lutas aí que estão em curso e que estamos vendo que se expressam em diferentes pontos do país. Assim. Então acho que essa são resoluções importantes que a gente precisa aprovar aqui na Conlutas e que estamos aí em debate. Então é isso aí, muito obrigado, Sérgio. Eu estou aqui com a Samanda Guedes, educadora da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. Está aqui na atividade Está com Lutas. Samanta, primeiramente a categoria dos professores, né, a categoria aí dos educadores estão aí na linha de frente enfrentando contra os ataques, né? Qual a importância que você vê dessas greves e qual que é a força que elas têm? Bom, primeiro dizer que não é algo isolado de um município ou de um estado, é uma política orquestrada que se tem da reforma administrativa, até porque a educação no sistema capitalista nunca vai ser de qualidade. Então, com a crise do capitalismo, não interessa a eles que os nossos alunos, por mais que seja pouco acesso à educação, tenham esse acesso. Então, eles colocam uma falta de condições de trabalho, arroxo salarial, privatização, né, para poder não permitir que os setores oprimidos tenham acesso a uma educação pública laica de qualidade. E é interessante que essas greves não só questionam os ataques que foram organizados pela extrema-direita, mas sim pelo governo também de frente ampla, né, que, né, não revogou a reforma do ensino médio, né, tem um arcabouço fiscal e também, né, se for da reforma administrativa, acho que também não revogou. Como que você avalia, né, essa atuação do governo de frente ampla, do Lula e Alckmin em relação à educação? Primeiro eu quero dizer que o governo de Lula Alckmin ele está prosseguindo a política que se tem do governo Bolsonaro, porque a base da reforma do ensino médio é a BNCC, que não depende do Congresso Nacional. Basta apenas o Lula dar uma canetada. O problema é que ele fez negociação com os grandes empresários, com a Fundação Lehman, enfim. Então, ele precisa devolver para eles o que investiram, né, na sua campanha. Então, ele está prosseguindo, na verdade, a política de Bolsonaro. Ou seja, na verdade, ele tem a mesma política de retirar o direito do filho da classe trabalhadora a ter acesso não só à educação, mas à saúde pública e tantos outros serviços que existem. Então é isso aí, muito obrigado, Samanta. De nada. Eu estou aqui com a professora Elizabeth, professora, né, educadora aí, de Santa Catarina, Florianópolis. E Elizabeth, primeiramente, como que andam as coisas da educação aí em Santa Catarina? Olha, em Santa Catarina, o governo Jorginho Melo, desde 2023, ano passado, enrolou a categoria, né? Ele propôs 6 mesas de negociação, não compareceu às mesas e desde 2015 nós não temos uma greve no estado. Então, para próximo mês agora,
nós temos uma assembleia. Então nós estamos assim cobrando desse governo, né, que ele tome uma posição, porque o governo ele não paga o piso nacional. Tem 12 anos que o nosso vale alimentação não tem aumento. Agora ele deu aumento de 6%, que é um absurdo, sabe? E tem a questão do novo ensino médio. Nós temos também exigindo concurso já, né? Que nós temos um quadro de ACPs enorme que constrói a educação em Santa Catarina, né? E na verdade no país, né? O número de contratados é inúmeros. E a gente segue nessa situação bem complicada. E Elizabeth, nas discussões que tiveram aqui, né, eu não estava no dia de ontem, mas eu sei que houveram debates sobre educação. Você se sente contemplado com os debates, né? O que faltou, né? E como essa atividade pode avançar na luta, né, de hoje aqui, pode avançar na luta dos educadores? Isso, então eu construo a CSP com lutas também no meu estado de Santa Catarina, né? E ontem foi bem importante porque teve uma mesa, inclusive, que falava sobre a questão da reparação do povo negro, né? E o povo negro também, né, é muito massacrado nas questões da educação, no salário, no genocídio negro. Então, a CSP com Lutas, ela vem cumprindo seu papel, né? Ela está nas ruas, e, inclusive, na pandemia, foi a única central que esteve nas ruas reivindicando os direitos da classe trabalhadora. Então, foi muito importante estar sendo. Daqui a pouco tem mais uma mesa com a professora Joaninha de Oliveira, que é de Santa Catarina, sobre educação. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigada. Eu estou aqui com o Adriano, né, da CST e também, né, dos Correios do Rio de Janeiro, da oposição. Adriano, primeiramente, como que anda a situação da categoria? Então, a categoria ela passou por um processo aí anteriormente de ameaça de privatização, né, do governo Bolsonaro. Apesar de não ter ido à frente, né, a votação, mas hoje o Correio está bastante precarizado, bastante sucateado. A gente sofre bastante com a falta de mão de obra, né, porque nós estamos sem concurso público desde 2011, então tem um déficit de pelo menos 40 mil trabalhadores, né, e também no dia a dia a falta de estrutura, né, que nós estamos passando. Por exemplo, a maioria, apesar desse forte calor e toda essa mudança climática, a maioria das unidades no país não tem climatização. Eu vou dizer o exemplo do Rio de Janeiro, que eu acho que é um dos estados mais quentes do país, as unidades não têm um mínimo de climatização, entendeu? E também a questão salarial, né? Porque nós passamos por uma campanha salarial que nosso ponto de vista não foi positivo o resultado, 2023, né? Vamos entrar agora em 2024 e o salário dos trabalhadores do Correio é o menor salário de todas as estatais. Então, acho que no quadro geral, acho que é isso mais ou menos que está colocado. E tem ataques também, cumprimento de acordo coletivo, tem toda uma atenção cotidiana, né, com a direção da empresa, né? Lembrando, por último, que o ministério onde o Correio está vinculado, que é o das comunicações, o ministro votou pela venda dos Correios quando era deputado federal, né? Então, assim, acho que está um pouco conectado isso, né? Tipo assim, a política geral do governo, o que aconteceu nos Correios também. E você acha que essa reunião, essa atividade pode ajudar aí na luta dos Correios? Aqui da coordenação? Com certeza, eu acho que é importante do ponto de vista de que a gente pensa da unificação, né, da luta, das resoluções políticas que vão sair daqui, né, de conjuntura nacional, acho que ajuda bastante, sim. E também aqui no setorial, né, vai ter um relatório do setorial que vai colocar um pouco essa situação também dos Correios. Então é isso aí, muito obrigado, Adriano. Valeu. Eu estou aqui com o Tufão, um trabalhador metroviário demitido aí por conta aí da greve contra a privatização. Primeiramente, Tufão, falar sobre aí o tema aí da demissão do metrô, né? Que pé que está essa luta, né? Que vocês estão conseguindo reverter, e qual tem sido aí o papel da Conlutas na sua avaliação? Olha, Gui, a gente sofreu um processo de demissão, né, dos diretores do sindicato, alguns ativistas da CIPA, por conta das greves que a gente fez no ano passado. 3 greves que a gente fez, 2 unificadas com a CPTM e com a Sabesp, e uma só o metrô, onde a gente conseguia ter uma unidade e influenciar bastante, principalmente os trabalhadores da CPTM, para pararem junto com a gente. E o governo de extrema-direita aqui em São Paulo, Tarcísio, na sua sanha privatista, decidiu soltar essa cartada de demitir a gente antes da greve do dia 28 de outubro, para tentar quebrar o nosso movimento, né? E a gente viu que não aconteceu nada do que ele esperava, né? Na verdade, assim, a adesão à greve do dia 28 no metrô foi mais de 90% da categoria.
Então não intimidou a categoria, óbvio que as demissões têm um impacto na base, né? É isso que o governo queria, mas a categoria demonstrou muita disposição de luta ainda, apesar da convocação limitada das centrais sindicais, que deixaram, né, o metrô, a CPT e a Sabesp sozinhos, como a CUT e a CTB, que dirigem milhares de sindicatos, e não convocaram esses sindicatos, né, para estarem junto nessa luta. Como foram demissões açoitadas, né, do governo, ela acabou caindo em diversas ilegalidades, né? Então são demissões ilegais, né? Eles estão demitindo a gente por um direito constitucional que é de fazer greve pelos nossos direitos, pelos nossos empregos. Então agora na justiça a gente conseguiu uma liminar de reintegração, né, para a gente voltar a trabalhar enquanto responde o processo, né? A juíza está cuidando do caso, ela concedeu essa liminar e o metrô tem 10 dias úteis para cumprir essa liminar e reintegrar a gente. Então o pé jurídico que está, as demissões são esses, né? A gente conseguiu essa primeira vitória, vamos ver se a gente vai implementar até o final, né? Pode ser que já semana que vem a gente seja reintegrado e vamos continuar mobilizando aí para evitar que o metrô seja privatizado, né? Perfeito. E tu agora falar um pouco, né, sobre o debate aqui, né, da sede da Conlutas, né? Eu particularmente acho que o principal pauta que tem que ser levantado é o reagrupamento dos revolucionários, né? O polo, né, onde os revolucionários possam se agrupar, né? E parece que vai ter um debate aqui na Conlutas em relação a isso, porque tem setores como o PSTU que são contra, vocês são corretamente, né, eu avalio, são favoráveis. Qual que é a importância dessa política de reagrupar os revolucionários na sua avaliação? Olha, Gui, eu não sei nem se seria um reagrupamento, mas é muito importante a unidade dos setores que se reivindicam marxistas, revolucionários. Isso em qualquer tempo, né? E agora a gente tem que pegar o exemplo, por exemplo, da Argentina, que é a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, a FIT, né? Que é uma frente de independência de classe, independente da burguesia, independente dos governos, que atua nas lutas, nas fábricas, nas ruas, em mobilizações populares e nas eleições, né? Elegendo deputados marxistas que vão lá, vão defender as greves no parlamento, na televisão, vão fazer a propaganda comunista que deve ser feita para as massas. E acho que esse que tem que ser o exemplo, né, que a gente tem que seguir aqui no Brasil. Infelizmente, a corrente majoritária da Conlutas e o que tem legalidade como partido, o PSTU até agora está se colocando contra, né, tipo, organizar esse polo para que a gente agrupe, né, não é por isso que eu digo, não é nem reagrupe, a gente agrupe esses setores que hoje não estão nem no PSOL, que está dentro do governo federal, nem do governo Lula, e nem do PT, né, que aí não precisa nem dizer que está dentro do governo de frente ampla, junto com a direita, junto com setores como Alckmin, setores que são contra, em última instância, os direitos dos trabalhadores. O próprio Alckmin mesmo, em 2014, demitiu mais de 40 metroviários por fazer greve, e esses 40 metroviários foram reintegrados também, como agora o Tarcísio, esse governo de extrema-direita, fez com a gente. Então a gente acha muito importante que os companheiros do PSTU revejam e a gente organize um polo para que a gente possa estar agrupado nos sindicatos, agrupado nos movimentos sociais e agrupado nas eleições com candidaturas de independência de classe para mostrar uma alternativa para as massas trabalhadoras. Então é isso aí, muito obrigado, Tufão. Valeu. Eu estou aqui com o Dalmo, né, da Emancipação Socialista, está aqui na atividade. Dalmo, até o presente momento, qual que é a avaliação que vocês fazem aí dessa reunião que está acontecendo? Bem, boa tarde, né? Eu só vim hoje, ontem estava no trabalho, né? Então eu posso fazer uma avaliação dessa primeira parte de hoje, que foi do Conjuntura Internacional, né? Foram feitas algumas exposições, me parece assim que houve uma fragilidade, pelo menos no nosso modo de ver, que dá pouco destaque ao papel da extrema-direita. A extrema-direita hoje ela é uma realidade em nível mundial, e nesse último período ela se fortaleceu bastante, né? Milei na Argentina, ainda que com as contradições e as derrotas que ele vem sofrendo, volta, né, e a ascensão do trumpismo nos Estados Unidos e recentemente a eleição, né, o processo eleitoral português, sem falar
na França, sem falar na Itália, né? Então isso é um elemento fundamental e decisivo no sentido de que é um obstáculo que nós temos que enfrentar, né? Diante dessa crise de alternativa, a extrema-direita tem conseguido captar, né, ou ganhar a simpatia de um setor, inclusive da classe trabalhadora. É um desafio que nós temos. Eu acho que as centrais, em especial a CSP com Lutas, precisa cumprir um papel mais decisivo, mais direcionado a esse aspecto, né? E o outro que foi progressivo, e eu acho que foi uma questão importante, que é a discussão sobre a Palestina, né? É um ponto que acho que todos os setores que atuam e constroem a CSP com Lutas têm consenso, têm em comum. Então agora o desafio é fazer com que isso vá para a rua e consiga estabelecer um diálogo com a classe trabalhadora e ganhar a classe trabalhadora do papel, convencer a classe trabalhadora, né, do papel nefasto que tem o sionismo e o Estado de Israel, que também é liderado pelos setores da extrema-direita, né? Então, né, a emancipação está compondo uma iniciativa bastante interessante, que é da construção da Frente Socialista e Revolucionária, né? Qual que é a importância dessa política aí para vocês? Nós achamos que a questão da unidade da esquerda socialista e revolucionária ela é um elemento fundamental e importante, né? Sabemos também, a gente não pode ser ingênuo, sabemos que há muitas diferenças, né, de política, muitas vezes teórica, mas também há muitos pontos em comuns. Nós achamos que esses pontos em comuns é que precisam servir de impulsionador de processo de unidade entre setores da esquerda, né? O movimento pela Frente Socialista Revolucionária é um desses espaços, né? Uma dessas iniciativas que nós estamos ajudando, né, construir, dando a colaboração. Sabemos que é um processo lento, sabemos que é um processo a ser construído, mas enquanto movimento é uma iniciativa importante. Há outras, né, iniciativas que a gente precisa ir conversando, discutindo, ver os pontos em comuns, ver como avançar, sempre nessa necessidade de avançar para o tipo de unidade possível, né, que congregue, que não massacre ninguém, que permita o fortalecimento de todos, né? Tem que ir discutindo porque é um elemento importante a construção da unidade dos setores anticapitalistas para enfrentar essa conjuntura e em especial a extrema-direita. Então é isso aí, valeu Dalmo. Falou. Eu estou aqui com o Gradella, né, dirigente do PSTU, está aqui na atividade, né, da CSP com Lutas, né? E Gradella, primeiramente, qual é o balanço que você tem, né, da atividade até o momento? Olha, eu acho que está muito bom. Normalmente, nós estamos discutindo problemas locais, né? E é necessário esse tipo de reunião para a gente ver o seguinte: não tem saída dos problemas. Os nossos problemas são nacionais, são internacionais. Então, a importância das reuniões da CSP com Lutas é nos chamar a atenção para esse aspecto, que a luta não se resolve só dentro de uma categoria, não adianta ser corporativista dentro do município, nada disso. A nossa luta é geral. E até aqui acho que esse debate internacional que nós acabamos de assistir nos abriu muito mais ainda informações para isso. E Gradella, né, entrando aqui numa polêmica, né, que acho que deveria ser a principal polêmica aqui da discussão, né, é se reedita ou não o polo socialista, né? A minha posição, né, a posição do companheiro das mesas de debates é que seria interessante ter essa reedição, né? Mas pelo que eu andei lendo de material do PSTU, né, parece que vocês estão meio contrário a essa política. Eu queria saber, né, de vocês, né, tiveram companheiros aqui que falaram a favor, por que essa recusa de fazer um novo polo socialista? Em primeiro lugar, não é uma eleição nacional, né? É uma eleição que vai ter um debate nacionalizado, mas é uma eleição com muitas implicações que vão estar colocadas nesse lado. Eu acho que nós precisamos reafirmar, sim, a ideia o quê? De que os socialistas procurem trabalhar em conjunto, procurem levar as propostas socialistas para criar uma alternativa. Não à extrema-direita, que esse aí nós já somos alternativa, mas ao lulismo, né, a essa social-democracia. Então,
Eu acho que no caminho agora, quer dizer, depois da experiência do Collor, que para mim foi uma experiência vitoriosa, né? Nesse momento eu acho que as correntes, né, tem todo um trabalho a fazer, mas a unificação fica complicada em determinados momentos, né? Que alguns, nós precisamos ver o que cada corrente está pensando nesse momento determinado. Então, eu não acredito que o Collor saia agora, mas eu acho que é uma ferramenta que provavelmente nós teremos já daqui 2 anos. Entendi, mas por que é essa dificuldade agora? Olha, eu acho difícil porque tem muitas interferências para mim de correntes mesmo dentro do Collor, né? Que tem uma linha de não enfrentamento direto com o governo Lula, eu acredito. Eu acho que nós precisamos criar uma alternativa bem clara. E nesse momento é mais difícil, porque muitas vezes são questões locais que estão balizando as atividades. Essa eleição municipal, então muitas vezes uma questão local ela tem mais peso do que toda a questão nacional que está colocada aí. Eu não vejo nesse momento essa necessidade como eu vi há 2 anos atrás e que eu acredito que a gente vai refazer daqui 2 anos. Entendi, então é isso aí, muito obrigado, Gradella. Bom, obrigado aí pelo espaço aí. Eu estou aqui com o Eliel, do Sindicato de Servidores Federais do Paraná, né, servidor aí para aposentar. E Eliel, primeiramente, como que você está enxergando aí todo o processo de mobilização aí dos servidores? Olha, nós estamos numa conjuntura difícil, né? Sabemos que não será fácil construir uma greve. Assim, nós estamos muito organizados, inclusive com todos os servidores federais do país, tentando buscar de cada setor, de cada segmento do Serviço Público Federal, o que de mais interessante tiver para trazermos para esse movimento de greve, para levar esse movimento de greve adiante e provar e mostrar para o governo Lula que nós, servidores públicos, principalmente nós aposentados, não podemos ficar de fora de todas as negociações que ora ele colocou uma pauta e uma proposta só para os servidores ativos. E nós aposentados, onde ficamos, né? Entendi. E tem todo o debate aí do ajuste zero, essa questão do ajuste dos aposentados que foi bastante injusto, na verdade, né? Na sua avaliação, o que isso representa do atual governo, do governo Lula? Olha só, eu acho que o governo Lula não é o mesmo governo que nós tivemos no passado. É um governo comprometido, inclusive, amplo, né? Várias forças políticas de direita, só não temos extrema direita nesse governo, mas o restante nós temos. Então assim, fica difícil de construir uma política, né? Mas nós não abriremos mão dos nossos direitos e vamos até as últimas consequências com o governo Lula e vamos construir uma greve, já está prevista para abril. Se não tem abril, nós vamos prorrogar, vamos continuar juntos com todos os nossos servidores e programar para junho uma greve geral do serviço público contra o governo Lula. Então é isso aí, muito obrigado, Eliel. Valeu, querido. Eu estou aqui com o Diego da CST, né, Metroviário, está aqui na atividade da CST com lutas. Diego, primeiramente, né, qual que é a sua avaliação da atividade até aqui? Boa tarde, Guilherme. Então, uma atividade bastante importante. Começamos ontem com representação de várias categorias em luta, né? Servidores públicos federais, metroviários, entre outras, e hoje fizemos um bom ponto sobre a conjuntura internacional, focando bastante no principal fato que tem da conjuntura internacional, que é a ofensiva genocida do Estado sionista de Israel contra a Palestina e, ao mesmo tempo, a resistência do povo palestino e a grande solidariedade internacional que tem se expressado desde marchas multitudinárias em alguns países, marchas importantes também nós fizemos aqui no Brasil, até algumas greves operárias em solidariedade aos palestinos, como houve no Iêmen, houve também nos portuários da Bélgica, que se negaram a carregar um navio com armas que é para Israel.
entre outras coisas. Então, para nós é muito importante avançar essa solidariedade internacional, isolar cada vez mais o Estado sionista de Israel e fortalecer a resistência do povo palestino que heroicamente resiste há 75 anos. Diego, vocês, né, da CST, junto com o MRT e outros setores, como o Plínio, estão com uma política correta, né, de um chamado para reconstruir, né, o polo, né, para reagrupar os revolucionários. Primeiramente, para você, qual que é a importância, né, dessa política na conjuntura que vivemos? Então, nós temos um grande desafio esse ano, né, que é o processo político que vai se dar em torno das eleições municipais. E que, de fato, a nossa classe vai se envolver, vai votar e vai debater também os rumos dos municípios, mas, sobretudo, também da política nacional, né? E nós achamos que é preciso enfrentar o debate em torno dessa polarização que existe entre o lulismo e o bolsonarismo, apresentando uma alternativa de esquerda independente, né, nesse contexto eleitoral. Nós fizemos na última eleição o Polo Socialista e Revolucionário em 2022, que reuniu nós da CST, o PSTU, o MRT, entre outras organizações revolucionárias, e achamos que aquela experiência foi positiva e era que preciso reeditar ela agora em 2024. Porém, infelizmente, o nosso chamado não foi atendido pelos companheiros do PSTU, que mudaram sua posição em relação a 2022, e estão apresentando que não querem nenhuma frente com nenhum tipo de organização, etc. Para nós isso é errado, porque hoje não tem como nenhuma organização por si só apresentar uma alternativa. É preciso unificar em torno de um programa em comum as organizações revolucionárias para que a gente possa disputar um espaço maior na realidade e também dialogar com essa base lulista que existe na classe trabalhadora, mas que começa também a ver as contradições do governo. Fato é que hoje, uma das categorias que inclusive majoritariamente votou no Lula, que são os técnicos administrativos das universidades, fazem uma forte greve contra a política do arcabouço fiscal encabeçada pelo Lula. Certo. E né, tanto vocês, o MRT, constrói a FIT na Argentina, que tem sido aí de linha de frente na luta contra o Milei. Né? Qual que é a importância de levar um exemplo da FIT para fazer a unidade dos revolucionários, dos marxistas aqui? A FIT é a principal experiência que nós temos em nível internacional de unidade, né, dos revolucionários, já desde 2011, quando ela foi constituída. Ela existe como um fato político na realidade nacional na Argentina, tem uma forte influência na juventude e uma forte influência também nos setores mais combativos do movimento sindical. Então nós achamos que o exemplo que vem da Argentina e a FIT agora como linha de frente que está sendo na luta contra o governo de extrema-direita do Milei também tem que ser retomado, tem que servir de exemplo para nós aqui no Brasil, como possibilidade que existe dos revolucionários estarem na linha de frente contra a extrema-direita, mas também sem capitular o programa de conciliação de classes, sem capitular a fazer governos em comum com a burguesia, como infelizmente foi o caminho que trilhou a maioria da esquerda brasileira. Então é isso aí, valeu, Diego. Eu estou aqui com o Mancha, da CSP com Lutas, também do PSTU. Mancha, primeiramente fazendo um balanço aí de como foi a reunião de coordenação, né? O que você avalia nesse segundo dia? Eu acho que até o momento a reunião de coordenação está sendo uma grande vitória. Nesse segundo dia, onde foi debatida aí a situação internacional e a situação nacional, apoiada e alicerçada nos debates que já houveram ontem com os setores em luta e tal, e que coloca uma perspectiva da entidade de unificar as lutas que estão pela frente, em particular a greve do funcionalismo federal e a greve dos funcionários da universidade, e trabalhar por ter um 1º de maio independente e classista. Eu acho que os debates que houveram hoje, durante a parte da manhã e a parte da tarde, convergiram para amanhã a gente tomar resoluções bastante positivas no sentido de armar a central e por essa via assim também armar
o sindicalismo combativo no país. E Mancha, uma das polêmicas que, né, surgiu aí no debate da Central é em relação à questão de reativar o polo socialista. Falando enquanto mesa de debates, eu acho que é uma iniciativa interessante. A pergunta que fica, né, por que o PSTU está meio relutante para reativar esse polo? Bem, o PSTU vai definir a sua posição frente às eleições municipais no próximo período. Agora, o que nós estamos afirmando é que as eleições agora são eleições municipais, são eleições que não têm a polarização que existia antes, que era a polarização Bolsonaro e Lula, ainda que ela vai também se expressar também aí, né? E a tática eleitoral que nós vamos definir nesse ano vai ser as candidaturas do PSTU. E, eventualmente, aquelas legendas que não têm, ou aquelas organizações que não têm legenda, o PSTU, como sempre fez, pode democraticamente ceder também a legenda. Perfeito, então é isso aí. Valeu, Mancha. Alô. Eu estou aqui com o Kleber, né, da Construção Civil, né, e aí da CSP com Lutas. Kleber, primeiramente, o que você achou dos debates? Então, a CSP com Lutas está reunindo, discutindo a conjuntura do país, né, a situação nacional e internacional, para armar a classe trabalhadora exatamente para enfrentar os desafios que estão colocados, para que a gente possa avançar na conquista de direitos, de salário e de serviços públicos para a população. Certo. E como que essa discussão pode ajudar aí na sua categoria? É muito importante pela conscientização do trabalhador sobre o que a gente vive hoje, uma polarização, de um lado a ultradireita, pregando um programa, do outro lado a frente ampla numa conciliação de classe, né? Então, conscientizar os trabalhadores de uma alternativa independente de classe pelas defesas dos seus direitos é fundamental, e isso, lógico, tem reflexo na nossa categoria também. Então é isso aí, valeu, Kleber. Obrigado. Eu estou aqui com o Fábio França, servidor aí municipal de Caçapava, também presidente do sindicato de lá. E Fábio, conta um pouco aí como está a situação dos servidores. Gui, boa tarde. Cara, a situação em Caçapava está bem complicada, né? Acabamos aí de findar a mesa de negociações, onde demos aí encerramento na nossa campanha salarial 2024, agora desse ano. Na última quarta-feira fizemos a assembleia, foi votada aí por unanimidade o acordo, depois de muita luta, depois de muito desafio que nós tivemos aí com essa atual gestão da Petrobras Lacerda. Enfim, estamos sofrendo represálias lá, né? O sindicato, pela primeira vez na história do sindicato, que um presidente do sindicato, que os diretores do sindicato são afastados sem remuneração. Já era tradição em Caçapava que os diretores do sindicato fossem afastados com remuneração. E aí, devido a tantas lutas, a gente está aí não aceitar acordo com o alcaide municipal, a excelentíssima senhora prefeita Pétala Lacerda, né, em comum acordo com o Tarciso aí, a frente aí é totalmente contra, né, ao trabalhador, ao servidor, querendo impedir de uma forma truculenta, de uma forma totalmente de maneira que, perseguindo o serviço público municipal de Caçapava, travou o sindicato. E as discussões aqui, o que você achou? Cara, essa bancada aqui da nossa, né, da plenária que está tendo aqui na CSP com Lutas, a gente vê aí um panorama do que acontece no Brasil inteiro, né? Temos aí, na atual conjuntura aí, a frente ampla, né? Muito importante isso aqui, acho que para uma formação ímpar, para o nosso conhecimento dos servidores públicos a nível nacional, né? Encontramos aí vários sindicatos aí do Brasil inteiro, e é muito importante esse debate que está tendo aqui, né? Sobre o arcabouço fiscal, sobre a gente vê aí
falar muito também sobre questões aí da extrema direita, que é totalmente contra o trabalhador, e a gente vê que tem uma luta também aí da esquerda, do PT, onde tem que ter toda uma engenharia para essa extrema direita ver que nós que estamos aqui desse lado, né, nós da CSP com Lutas, nós do PSTU, que nós estamos aí lutando realmente por direito do trabalhador, né, e não para essa atual administração que está aí o PT no Brasil. Então é isso aí, valeu, Fábio. Valeu, Gui. Eu estou aqui com a Vanessa da Luta Popular, né, movimento aí social e popular. E Vanessa, primeiramente, né, o que você achou do debate? Achei um debate muito importante, necessário, para a gente poder seguir se organizando, né, e fazendo luta direta mesmo. Certo. E como que andam as coisas aí nos movimentos populares, movimentos aí de moradia? Então, a gente até trouxe alguns dados, né, para essa reunião da coordenação. Atualmente tem cerca de 1,5 milhão de famílias que correm risco de ser despejadas no Brasil. E nenhuma política pública de fato para essas famílias, né? Nenhuma política pública de habitação de fato do governo federal. Os movimentos, né, continuam. Muitos grandes movimentos de luta por moradia estão hoje em dia na base do governo. E isso dificulta muito, né, as mobilizações, as lutas de rua, as lutas mais diretas. Mas a gente segue tentando aí fazer unidade de ação com os outros movimentos populares de moradia para que a gente possa ir para a rua fazer luta direta e brecar, né, esses 1,5 milhão de famílias que podem ser despejadas e também pressionar o governo de que de fato tenha políticas públicas de moradia. Aí, falando em política pública de moradia, logo vem na cabeça, né, o Minha Casa Minha Vida, né? E daqui foi denunciado, né, um pouco essa política, né? A política, aí eu queria que você falasse, o Minha Casa Minha Vida atende às necessidades da população? Não, Minha Casa Minha Vida não atende às necessidades da população. Inclusive, agora recentemente, né, com a nova regulamentação do Minha Casa Minha Vida, foi colocado fizeram um ajuste, né, que é basicamente terceirizando as regularizações fundiárias. Ou seja, uma empresa que tem um fundo, por exemplo, no caso Israel, por exemplo, que tem um fundo, vai regularizar um determinado território. Com isso, a luta por moradia ou a regularização fundiária, que é uma obrigação do poder público, acaba sendo terceirizada e virando um negócio, né? Então é muito lamentável que tenha essa terceirização. E também, mais lamentável ainda, que as pessoas não conseguem ter acesso de jeito nenhum no programa Minha Casa Minha Vida. E para a gente finalizar a nossa conversa, né, Vanessa? Em São José dos Campos, eu, né, tenho a oportunidade de acompanhar várias lutas, né, sobre a questão da regularização fundiária. A CSP, né, com lutas, né, ela está à altura nessas lutas, ela se compromete a ir levar essas lutas adiante, né? Como que você vê isso? A CSP com Lutas tem um papel muito importante, né? Ainda mais que é a única central sindical e popular, né, que existente no país, na América Latina, inclusive. Então, quando os movimentos populares, como Luta Popular, que é filiada a essa central, a gente sabe o peso que tem e a importância que tem de uma central do tamanho da CSP com Lutas também dar apoio às bandeiras como a luta por moradia, a luta contra o genocídio da população negra, a luta dos nossos irmãos palestinos. Então, a CSP com Lutas tem um papel fundamental. Então é isso aí. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada. Eu estou aqui com o Manuel, servidor aqui de Campinas, veio aqui na atividade, né, na reunião. E, Manuel, primeiramente, como que andam as coisas na categoria? Então, em Campinas nós já estamos há 6 anos sem um reajuste salarial que faça frente à inflação, então acumulando uma perda aí de mais de 30%.
tem casos generalizados de assédio moral nas creches, nos centros de saúde, e estão sofrendo com uma precarização de trabalho, porque há muito não tem concurso, ainda que teve algumas chamadas, agora nas creches, nas escolas, nos centros de saúde tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. E hoje estamos em campanha salarial. Teve uma assembleia na semana passada agora, o sindicato convocou na sede do sindicato, um espaço fechado, que não cabia nem 1% da categoria, sem divulgação, e que não deixou ter nenhuma contraproposta, seja em relação ao registro salarial, seja as pautas da campanha. Nós fomos retirados à força durante a assembleia agora que tivemos da categoria, não pudemos falar, não fizemos direito à fala. O sindicato realmente está fechado com a prefeitura para impedir qualquer processo de luta aí, nossa campanha salarial hoje. E Manuel, para a gente fechar aqui, você gostou da discussão? Você acha que a discussão aí contribui aí para a luta da categoria sua? Com certeza, acho que o que há de melhor sindicalismo no país está aqui na CSP com Lutas, que é a única central sindical hoje que é a oposição de esquerda ao governo Lula, que aposta na luta e na população com a democracia de base, os povos trabalhadores decidam os rumos das suas campanhas salariais, suas pautas específicas, e fazer uma luta nacional para construir uma alternativa de esquerda, um sindicalismo aí que faça frente a qualquer governo, independente de qual partido. Ou seja, foi muito bom o debate internacional, nacional, e transarmou aí os processos, sobretudo a greve das federais, agora que tem os técnicos administrativos, e os processos que vão vir no próximo período. Então é isso aí, valeu, Diego.